Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou encontrasse o texto aí em seu celular, em seu aplicativo. O texto de João, o capítulo 10. Nós vamos ler os versos 10 e 11 para a nossa reflexão nesta manhã. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 e 11. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Amém? Há uma antiga canção que, enquanto eu fazia a preparação deste sermão, me veio à mente. Quando lá, há muito tempo atrás, frequentando a Igreja Batista em Campo Grande, cantávamos algumas canções do cantor cristão e uma delas diz assim: buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com seu amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Ó, que amor glorioso! Preço tão grandioso que Jesus na cruz por mim pagou. Em inaudita graça me mostrou. Ferido e abandonado, Jesus me socorreu. E segredou-me, achei-te, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Ó, que amor grandioso! Preço tão grandioso que Jesus na cruz por mim pagou. Em inaudita graça me mostrou. Tema desta mensagem: Jesus, o bom pastor. Oremos. Senhor, é um grande privilégio. Como diz a canção, um inaudito privilégio de ser pastoreado por Jesus. E Jesus, eu reconheço diante dos meus irmãos que Tu és o pastor. E Tu sempre serás o pastor desta igreja. E que Tu és o meu pastor. Eu me sinto extremamente privilegiado por ser pastoreado por Ti e poder ser usado por Ti para pastorear a outros. Deus, eu quero Te agradecer pelos irmãos, meus queridos irmãos, ovelhas do Senhor, como eu, que se reúnem nesse lugar, ó Deus, para serem pastoreados por Jesus. Que o pastoreio de Jesus os alcance em todos os aspectos da sua vida. Que eles sejam, ó Deus, de fato pastoreados, amados, acolhidos e abençoados constantemente por Teu pastoreio excelente. E que eu, na posição de Teu servo, possa imitá-lo. Possa dar a minha vida pelas ovelhas do Senhor. É tudo o que eu desejo, Pai. E quero que a Tua palavra flua poderosamente entre nós e nos alcance nesta manhã, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Perdoa minha emoção. Esta canção fez parte da nossa vida por muito tempo. E ao lembrar dela, eu me lembro de meu pai e minha família toda também. Mas a título de introdução, eu gostaria de esclarecer que às vezes nós somos levados a ler João capítulo 10, versículo 10. Eu já ouvi muitas vezes pessoas lendo este versículo e dizendo assim: Jesus está falando aqui de Satanás, o ladrão. É e não é. Na verdade,
entendemos que Satanás está por trás de todas essas mazelas do mundo, os roubos, as matanças, as destruições. O profeta Isaías chama ele de destruidor de cidades, assolador de nações. Mas o contexto deste texto nos leva a perceber uma outra realidade. Eu quero que nós tenhamos hoje a liberdade de olhar o contexto para que o texto faça mais sentido para nós. Quando nós lemos um texto como esse, João capítulo 10, a gente às vezes distraído pela maneira mais convencional que temos de olhar os textos separados e a gente não olha onde começa a história de verdade. Na verdade, o texto de João 10 depende de uma leitura que deve começar lá em João 7. Se você folhear um pouco mais para trás ou voltar aí no seu aplicativo. Em João capítulo 7 nos é dito que Jesus foi à festa dos tabernáculos, também chamado festa das cabanas. E ele estava lá nesta festa, era um momento muito especial. Israel lembrava os 40 anos de peregrinação pelo deserto. Mas no versículo 14 nós somos informados que quando a festa estava pela metade, estava lá as programações, Jesus foi ao templo. E o incidente aqui narrado nos capítulos 8 e 9, eles acontecem ao redor do templo. Todo esse embate, toda essa discussão que você encontra no capítulo 8, quando Jesus perdoa aquela mulher flagrada em adultério, e quando Jesus cura um homem cego. Acontece no mesmo momento, ato contínuo, Jesus está no templo, e estas coisas acontecem. E agora eu quero chamar sua atenção para olhar para o primeiro versículo do capítulo 9. Capítulo 9 diz que Jesus estava passando por ali, quando, ao passar, viu um cego de nascença. Jesus viu alguém que nunca viu ninguém. Jesus viu alguém que nunca viu nada. Jesus viu alguém que por muitos nem mesmo era visto ou percebido. Aquele homem há tanto tempo estava ali que ele parecia ter sido integrado à paisagem. Sabe quando uma pessoa se torna paisagem? Este homem era uma paisagem. As pessoas passavam por ali, o cego estava ali. Mas neste momento em especial, Jesus passava e o texto diz, Jesus olhou e viu aquele homem cego, dirigiu-se a ele. E Jesus então cuspiu no chão. Com aquele cuspe ele fez lodo. Passou aquele lodo no olho do cego. E disse a ele, vai e lava-te no tanque de Siloé. Verso 6. E a Bíblia diz que, tendo lavado seus olhos no tanque de Siloé, ele voltou vendo. Coisa tremenda, maravilhosa aconteceu na vida deste homem. O homem que nunca havia visto ninguém, de repente agora vê plenamente. E o texto nos dá a entender que Jesus foi embora. Jesus continuou circulando. E aquele homem agora vendo, ele começou então a perceber as coisas, ver as pessoas, e empolgado com aquilo, ele não esperava o que viria logo em seguida. Porque Jesus curou ele num dia de sábado. Imediatamente, os fariseus, os líderes religiosos dos dias de Jesus. Nos dias de Jesus havia 3 classes de líderes religiosos. Havia os saduceus, que compunham a elite sacerdotal, os donatários do poder, aqueles que realmente tinham influência e tinham uma relação próxima com Roma.
E havia os fariseus, que eram uma espécie de fiscais da fé alheia. Aqueles que ficavam zelando. A palavra fariseu significa o puro, o imaculado. E havia um outro grupo chamado escribas, que eram aqueles que cuidavam de analisar o rigor da lei. Nas sinagogas eles ficavam ali vigiando para ver se alguém não falasse alguma palavra que fosse destoante daquilo que eles entendiam como a doutrina correta. Esses três grupos se aliaram para condenar Jesus. E quando aqueles homens viram que o cego estava vendo, Jesus viu um cego que não via, os fariseus viram um cego que agora está vendo. E era sábado. Então chamaram aquele homem e disseram: o que aconteceu com você? Ele disse: olha, um homem veio aqui, passou alguma coisa no meu olho, que eu não sei o que era, não vi. Aí eu fui me lavar e voltei vendo, e foi isto. E eles começaram então, os fariseus, a indagar das pessoas: é verdade, é isso mesmo? E as pessoas foram confirmando: sim, é isso, é verdade. Ele era cego, agora ele está vendo. E aí então eles começaram a chamar pessoas, chamaram os pais do ex-cego. Mas a intenção desses homens não era chegar à verdade. A intenção desses líderes era coletar o máximo de informação para que eles pudessem juntar e montar um processo para levar Jesus à morte. Já fazia 3 anos que eles estavam nesse projeto. E agora o cego, curado no dia de sábado, era para eles um prato cheio para acusar Jesus de ser um transgressor da lei de Moisés. E eles tentaram com os pais. E os pais se livraram dizendo: o rapaz tem 38 anos, já fala por si mesmo. E quando eles voltaram para o homem que foi curado, eles fizeram algumas perguntas a fim de que aquele homem pudesse dizer algo que ajudasse na acusação de Jesus, mas tudo que aquele homem disse confirmava que Jesus era inocente das acusações que eles faziam. Que Jesus era para aquele homem um profeta, um milagreiro, um homem que teme a Deus e pratica sua vontade. Essas eram as definições que este ex-cego dá a respeito de Jesus. Nenhuma dessas ajudou de maneira nenhuma os fariseus. E os fariseus foram se irritando com aquilo. E aquele homem disse assim: eu não entendi por que vocês estão perguntando tanto sobre ele. Acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Foi a gota d'água. Os fariseus se irritaram e disseram para ele: nós somos discípulos de Moisés. Esse homem a gente nem sabe nem de onde veio. E aí então aquele homem ex-cego dá uma excelente aula de teologia e diz assim: que coisa surpreendente, vocês não sabem de onde ele veio e ele cura um cego? Certamente este homem é especial. Este homem é ouvido por Deus. Ao ouvir essas palavras, lá no versículo 37, desculpa, 37 não, o versículo 34, quando eles ouviram isso, João 9:34, os fariseus expulsaram o ex-cego do templo. É interessante como este grupo religioso expulsa alguém que nunca fez parte daquilo ali, né? Eles são muito criativos. Expulsaram um homem que eles nunca incluíram. O homem estava lá, abandonado, ninguém dava mínimo para ele. De repente, ele é curado, ele vira o centro da controvérsia deles. E eles chegam ao ponto de expulsar o homem que nunca eles trouxeram para dentro. Esses eram os pastores de Israel nos dias de Jesus. Eles não atraíam, eles repeliam. Eles não incluíam, eles expulsavam.
Ato contínuo, Jesus encontra aquele homem ao saber que ele foi expulso, versos 35 a 37. Jesus se apresenta a ele e se revela. Como ele não sabia exatamente quem era Jesus, Jesus veio para ele e disse: eu quero que você saiba quem eu sou. E quando Jesus disse quem ele era, aquele homem disse: eu creio, e o adorou. Ele adorou Jesus porque ele reconheceu em Jesus sua divindade, sua santidade, sua perfeição. Logo depois de esse homem adorar a Jesus, o verso 39 nos diz que Jesus começa um discurso forte. Um discurso que mexeu com os fariseus. Ele disse assim: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Os fariseus não tiveram dúvida, está falando da gente. Eles falaram assim: tu dizes isso a respeito de nós? Jesus falou: com certeza. Este homem era cego, está vendo, vocês dizem que veem, vocês estão cegos, porque vocês não estão vendo quem eu sou. E é exatamente neste contexto, a partir do verso 40, que nós começamos a entender o discurso de Jesus, que inclui a fala dos versos 10 e 11. Então, dado a todo este contexto, colocando o texto no seu devido lugar, nós chegamos à conclusão de que ao falar assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, Jesus não estava falando de Satanás. Jesus estava falando dos líderes religiosos de seus dias. Jesus estava fazendo um contraste entre ele, o bom pastor, e os líderes religiosos de seu dia, que eram maus pastores. Queridos, nós, na posição de pais, nós na posição de líder de um ministério, nós na posição de presbíteros, nós na posição de diáconos, estamos exercendo uma ação pastoral. Porque pastorear é cuidar de pessoas, é cuidar de gente. Assim como o pastor cuida de ovelhas, o pastor que trabalha no campo cuida das ovelhas, quem cuida de pessoas é um pastor. Então, na sua casa, irmão, você é um pastor. A sua micro-igreja, ali você é o pastor. Se você lidera algum grupo pequeno, você é o pastor daquele grupo, você os pastoreia. A atividade pastoral é uma função, não é uma posição. Porque quando nós cuidamos de pessoas, nós estamos sendo pastores. De maneira que a opção não é entre ser ou não ser pastor, mas a opção é entre ser um bom pastor ou um mau pastor. E estes líderes religiosos eram pastores que não exerciam bem o pastoreio. E Jesus diz: eles são ladrão. Porque roubam, matam, destroem. Diferente deles, Jesus disse: eu sou bom pastor. E o que caracteriza o bom pastor é que ele dá a vida pelas ovelhas. Colocado neste contexto, eu gostaria de falar com vocês, de traçar diante de vocês aqui diferenças fundamentais entre o pastoreio de Jesus e o pastoreio dos maus pastores de seus dias. Em primeiro lugar, quero dizer a vocês que Jesus, o bom pastor, exercia e ainda exerce, pois ele continua nessa atividade pastoral, um pastoreio de comprometimento pleno com as ovelhas.
Ao dizer que é bom pastor, Jesus diz, o bom pastor, ele não se dedica às ovelhas quando dá, quando pode, quando a ocasião surge. O bom pastor, ele vive para servir as ovelhas. É por isso que ele disse, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Algumas pessoas levam assim, quer dizer que o bom pastor morre pelas ovelhas. Ele só vai poder fazer isso uma vez na vida, né, gente? Não vai dar para repetir essa oportunidade de morrer pelas ovelhas. Jesus morreu pelas ovelhas, né? Então, se você tem essa expectativa que eu, como pastor, morra por vocês, será uma vez só, né? Não abusem. Agora, quando Jesus fala assim, ele dá a vida, é mais do que morrer. Ele vive em função das ovelhas. A preocupação dele de manhã, à tarde e à noite é a ovelha. Quando Jacó fugia de Labão, e ele tinha levado as filhas e os netos e tudo mais, o Labão ficou ressentido, foi atrás dele. Aí então Labão encontrou Jacó, porque Jacó não conseguia andar muito rápido, Labão estava mais rápido que ele, tinha homens mais hábeis. Aí o Labão chamou a atenção do Jacó e falou, você sai feito um louco, não deixou nem eu beijar minhas filhas e tal. Aquela miguelada sem fim. Aí o Jacó falou para ele assim, Labão, vamos ser sinceros, você me explorou. 20 anos eu trabalhei para você. 7 anos eu trabalhei pela sua filha Raquel. Os outros 13 anos eu fui explorado por você. E aí, Jacó nos dá um vislumbre do que é a atividade pastoral. Ele disse assim, no inverno eu passei frio. E no verão eu quase fui tostado pelo sol. Se uma ovelha se perdia, eu pagava por ela. Eu me consumi. Eu me desgastei. Porque Jacó era um pastor, um bom pastor. Ele se deixava se desgastar pela ovelha. Quando eu comecei o pastorado, meus cabelos eram pretinhos, viu, gente? Isso são reflexos de estar dedicando às ovelhas, desgastando-me por elas. É claro que os anos também colaboram, na verdade. Mas tem um pouco de trabalho nesse sentido. E é assim mesmo. Se uma pessoa começar a falar, mas eu estou sofrendo tanto, deixa o pastorado. Eu tinha um tio que todo mundo gostava dele. Ele vendia pipoca. Todo respeito a quem vende pipoca, mas o vendedor de pipoca não é contrariado, né? Já viu alguém bravo com o vendedor de pipoca? Era o tio que eu mais gostava de visitar. Tinha uma paixão, uma predileção por ele. Há determinadas atividades que não trazem contrariedade, agora o pastorado traz. Quem aspira ao pastorado precisa entender que há desgastes. E Jesus sofreu isto durante o tempo do seu pastorado. Agora, ressuscitado, ele está livre dos cabelos brancos. Embora Apocalipse fala que ele tem cabelo branco, é figurado, irmãos. Não entendam aquilo literalmente. Mas os líderes religiosos de seus dias, diferente de Jesus, não estavam dispostos a dar a vida pelas ovelhas. Pelo contrário, eles exploravam as ovelhas. Vai comigo lá em Ezequiel 34. O profeta Ezequiel profetiza sobre estes maus pastores. Olha as palavras empregadas pelo profeta. Quando Ezequiel fala dos pastores de Israel, ele se refere a esses pastores. Começar no verso 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Estes eram os escribas, os fariseus e os saduceus.
Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? A resposta é óbvia, né? Sim. Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, não curaram a doente, não enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Denúncia terrível. Jesus viu isto da parte dos fariseus. Estes homens estavam preocupados apenas consigo mesmos, denunciando-os. Em Mateus 23, versos 5 a 7, Jesus diz que tudo o que esses homens faziam era para serem vistos pelos homens. Por isso fazem filactérios bem largos, franjas em suas vestes, gostam do lugar de honra nos banquetes. Só picanha, né? E dos assentos mais importantes nas sinagogas, e de serem saudados na praça e serem chamados de mestres. Estes eram os líderes nos dias de Jesus. Mas Jesus chamou os discípulos e disse assim: por que vocês estão discutindo entre vocês sobre quem é o maior? O maior é quem serve. Jesus veio para servir. Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, ele que era servido pelos anjos na glória eterna, abriu mão daqueles privilégios, daquelas prerrogativas, veio, tornou-se homem e, achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e se tornou escravo. E como escravo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele deu literalmente sua vida pelas ovelhas. Viveu por elas, morreu por elas, ressuscitou por elas e vive intercedendo nos céus por elas até hoje. Hebreus 7:25 nos diz isso. Por isso posso afirmar que Jesus, o bom pastor, exerceu um ministério pastoral de comprometimento pleno com suas ovelhas. É por isso que ele disse: se o ladrão veio roubar, matar e destruir, o pastoreio de Jesus é um pastoreio para dar a nós vida e vida em abundância. Ele é capaz, porque ele deu a sua para trazer vida a todos nós. Em segundo lugar, Jesus, o bom pastor, exercia e exerce um pastoreio efetivamente presente. Quando nós falamos de pastoreio, nós precisamos entender que é impossível pastorear à distância. Sei que hoje tem cursos EAD e tem tantas possibilidades que a distância nos é fornecida. Mas o pastorado é tete a tete, é ombro a ombro, olho no olho. E Jesus Cristo foi um pastor presente. Ele estava lá quando dele precisaram. Quando Jesus disse assim para os discípulos e para a multidão, para os fariseus: eu sou o bom pastor, Jesus os faz olhar para trás e lembrar do salmista. O Salmo 23. O salmista fala de Deus como o bom pastor. O pastor que não falta. O pastor que está presente. O pastor que conduz o rebanho a pastos verdejantes. O pastor que guia as ovelhas às águas tranquilas. O pastor que restaura o ânimo das ovelhas. O pastor que, quando o rebanho está passando por um vale de sombra e morte, ele está ali, lado a lado. A palavra hebraica que é colocada no verso 4 do Salmo 23, indica que o Senhor está ombreando com a ovelha. Significa que ele está lado a lado, ombro a ombro, de maneira que a ovelha pode sentir, ouvir o seu respirar. Não está lá na frente, ele está aqui, junto a mim.
Por isso a ovelha não tem o que temer. E a ovelha, o salmista diz, se eu passar por um vale de sombra e morte, eu não tenho motivo para temer, não que o vale não seja temível, mas porque tu estás lado a lado comigo. Tua vara, teu cajado me consolam. Presença, estar ali junto. Jesus marcava a presença, Jesus estava ali. Diferente dos líderes religiosos de seus dias, estes homens eram indiferentes, não estavam preocupando, dando a mínima para as pessoas. O que eles queriam era influência política, autoridade, poder. E eles se achavam na condição de representantes de Deus para literalmente infernizar a vida alheia. Jesus disse, eles pegam fardos pesados, colocam sobre os ombros de seus discípulos, mas eles mesmos, nem com o dedo mínimo, ousam erguer estes fardos pesados. Jesus disse, eles invadem as casas das viúvas e com o pretexto de largas orações, rouba o que as viúvas têm nas suas poucas economias. Quando estão presentes é para matar, roubar e destruir. Não estão presentes para consolar, para prover a necessidade, para chorar com os que choram, para rir com os que riem. Mas Jesus, diferente deles, Jesus estava constantemente acompanhando suas ovelhas. Lá em Mateus capítulo 9, há um texto muito interessante, o verso 35 e 36. Jesus estava realizando milagres e ele viu a multidão. Mateus 9, 35 e 36. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E o verso 36 diz, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Entendam, não é que eles não tinham pastores, é que os pastores deles não se importavam com eles. Por isso Jesus as via como ovelhas aflitas e desamparadas. Jesus encontrou essas ovelhas aflitas e desamparadas. Um dia ele encontrou um paralítico no portão ao lado do tanque de Betesda e o curou. Um dia ele encontrou uma mulher encurvada que estava há 18 anos e era possessa de um demônio, e Jesus a curou no sábado. Outro problema. Em seu pastoreio, Jesus amparou inúmeras ovelhas aflitas que estavam desamparadas pelos líderes religiosos de seus dias. Pastores ausentes. Jesus, o pastor, sempre presente. Desejo estar presente, me esforçarei por estar presente. Mas eu sei que por mais que eu me esforce, Jesus é o único pastor que sempre estará presente. Ele nunca está ausente. O salmista disse, o Senhor é um refúgio em tempos de angústia, socorro bem presente nas tribulações. Ele está sempre ali. Por isso, quando você estiver passando por um momento, seja qual for, não se esqueça, Jesus o pastor está logo ali. Perto está o Senhor de todos que o invocam. Ele ouve o seu clamor e o socorre. Em terceiro e último lugar, pois o tempo também já não nos permite muito, Jesus, o bom pastor, exercia e exerce um pastorado personalizado. É impressionante quando você lê a história dos evangelhos, como Jesus se relaciona com as pessoas. Jesus atraía multidões, mas Jesus não se impressionava com as multidões.
Inúmeras vezes você vai ver, lendo os evangelhos, que Jesus caminhava com uma multidão, de repente ele para e ele vê uma pessoa aflita, ele abandona a multidão, direciona-se àquela pessoa aflita, resolve a sua aflição e continua o seu caminho. Foi assim em Naim. Ele caminhava e quando estava chegando em Naim, uma viúva pobre levava seu único filho morto. Jesus para, vai até o encontro dela e diz: não chore. Ressuscita o seu filho. Jesus está indo, vem um homem chamado Jairo e disse: minha filha está doente à morte. Jesus disse: eu vou curá-la. E no caminho para a casa de Jairo, Jesus está andando, a multidão daqui, a multidão dali, e aperta de cá e aperta de lá. De repente ele para e diz: alguém me tocou. E o Pedro diz: Jesus, todo mundo está te tocando. E ele vira para o Pedro e fala: Pedro, tu é muito ignorante, Pedro. Esse não foi um toque qualquer, não foi um resvalão, foi um toque de fé, e eu senti porque de mim saiu poder. E uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue contínuo. Eu conheci uma jovem com essa doença. Irmãos, é terrível. Ela literalmente esquelética. É um tormento, um sofrimento horrível. Ela foi curada. E Jesus vira para ela e diz: tua fé te salvou. Jesus caminhava com a multidão, veio uma mulher lá, dessas que fazem barraco, gritando, e os discípulos tentando afastá-la de Jesus. E aí então Jesus fala para ela: o que está acontecendo? Ela disse: eu tenho uma filha, ela está terrivelmente endemoniada em casa. Jesus disse para ela: mas eu vim para o povo de Israel, vejo que você nem aramaico fala, você é uma cirofenícia, eu não vou atender você. E aquela mulher disse: mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus senhores. Jesus disse para ela assim: vai, tua filha está curada. Jesus está caminhando por Jericó e quando ele vem, há um homem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda trazer aquele homem, o cura e o liberta. O cego Bartimeu está livre de sua enfermidade. E quando ele chega em Jericó, ele para numa figueira brava, olha para o Zaqueu, fala: Zaqueu, desce daí. Jesus não tem cerimônia, ele falou: eu vou jantar na sua casa hoje. Ele se oferece para jantar, né? Vou jantar na sua casa. E Zaqueu recebeu com alegria. Olha como na Bíblia está mostrado que o pastorado de Jesus é personalizado. O Pedro negou ele ressuscitou. Depois ele vai lá no mar da Galileia, Pedro está pescando, frustradão, decepcionado: eu neguei Jesus, eu sou um lixo. Aí Jesus vai lá: ô Pedro, uma pergunta para te fazer, você me ama mesmo? Não precisa dizer para mim que você me ama ao ponto de morrer por mim. Só diz que me ama, que me curte, que gosta de mim. Pedro falou: tu sabes que eu curto o Senhor de montão. Jesus falou: então cuida das minhas ovelhas. E restaurou Pedro. Personalizado. Jesus trata as pessoas, como de fato são. E dá a elas a dignidade que lhes é inerente. E os fariseus lidavam com as massas, manobravam as massas para terem poder e influência. Eles usaram a multidão para condenar Jesus à morte. Nunca se interessaram por saber qual é o nome daquele cego que estava há 38 anos lá na porta do templo. Nunca lhes ocorreu saber o nome da mulher que entrava todos os sábados, curvada, na sinagoga deles. Mas Jesus agiu diferente. Não existe pastorado por atacado, irmãos. O pastorado é personalizado. O pastor pastoreia uma ovelha de cada vez. Neste momento estou aqui falando a todos vocês.
Mas eu confio que o Espírito Santo está falando a cada um de vocês. Ele consegue fazer isso neste momento. Mas haverá muitos momentos em que terá que ser o pastor e a ovelha, lado a lado, andando juntos e caminhando em direção ao propósito de Deus. Por Jesus ser o bom pastor, eu quero admitir diante de vocês que eu estou assumindo a função de auxiliar. Eu não pretendo ser o pastor, porque não existe o pastor. Só Jesus é o pastor. Eu sou um entre outros tantos pastores. E como vocês, eu também sou ovelha. As necessidades que vocês têm como ovelha, eu também tenho. Jesus me pastoreia. Por isso eu vou andar com outros pastores. Para que Deus os use para pastorear a minha vida também. Pois é dessa maneira que nós somos pastoreados por Jesus. Quero, diante de vocês, assumir um compromisso de submeter-me, já fiz isso aqui na declaração, mas submeter-me ao pastorado de Jesus. Quero aconselhar vocês, o dia em que eu deixar de seguir a Jesus, deixem de me seguir. Não me ouçam. Eu não tenho direito de desviar vocês de Jesus. Vocês têm esta permissão. Sigam Jesus. E como Paulo disse, na medida em que eu imito Jesus, vocês podem me imitar. Mas o dia que eu não estiver imitando Jesus, põe da porta para fora. Não serve. Nós estamos para seguir Jesus. Ele é o pastor dessa igreja. Ele morreu por ela. Eu não subi na cruz. Ele subiu. Ele é o dono da igreja. Ele comprou por seu sangue. Por isso eu quero dizer que ao exercer a função pastoral, eu me submeto a Jesus, o sumo pastor da igreja. Reconheço Ele como o único que tem plena autoridade sobre nossa vida. Ele é o dono de todos nós. Pedindo sua ajuda, peço a vocês paciência, primeiramente. Tenho apenas 49 anos de idade, tenho muito a aprender. Eu vejo alguns de vocês mais experientes que eu quero aprender com vocês. Sei que muitos de vocês têm muito a contribuir, mesmo os mais novos na idade, têm muito a me ensinar. Eu quero aprender com vocês, quero caminhar junto. Peço orações. Apesar de ter os meus momentos de oração, eu preciso da sua oração. Peço sua compreensão quando eu errar, que você saiba que o pastor é falível. O infalível é Jesus. E junto nós vamos caminhar juntos. Deus haverá de nos guiar. Se eu errar, tem um conselho espiritual plenamente autorizado para dizer, pastor, não é por aí, vem para cá. Vamos nos submeter novamente a Jesus. Comprometo-me a servir a Deus, servindo-os na função de pastor deste rebanho. Que Deus me ajude. Amém. Podemos orar? Senhor, obrigado por poder falar e expressar aquilo que falei nesta manhã a estes amados irmãos, ovelhas do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender cada vez mais que Jesus é o Senhor, o pastor desta igreja, o meu pastor, e que é com Ele que nós temos um compromisso de vida, de submissão, de estar seguindo de perto. Pedimos assim Tua bênção em nome de Jesus. Amém.